Oi pessoal, estou aqui de volta com o Biomédico Explica e hoje eu vou trazer um tema que está todo mundo falando, mas eu não vou falar desse tema especialmente, eu vou tangenciar ele. Provavelmente você já ouviu falar, é o caso das duas cientistas que foram punidas pela justiça por desmentir desinformação. Eu não vou entrar no assunto propriamente dito, porque está sendo bastante falado. O STF entrou na jogada agora, eu vi a notícia hoje, mas eu já tinha tido a ideia de falar sobre isso, mas de uma forma tangencial. Mas o que eu vou falar é do porquê que as pessoas, que eu acho, né, um dos vários motivos, do porquê das pessoas caírem muito em desinformação. E não é da minha cabeça, isso é muito falado, os próprios cientistas falaram sobre isso. É o fato de, muitas vezes, as pessoas quererem ou desejarem uma solução maravilhosa para os seus problemas. Então, às vezes, a realidade ela não bate com o esperado, com o ansiado, com o sonho. E isso é o caso, então, do tema do vídeo de hoje, que são as doenças apenas tratáveis e as doenças curáveis, né? Toda doença é tratável, só que algumas chegam, esse tratamento leva à cura, enquanto que outras não. Esse tratamento ele tem que ser, vamos dizer assim, eterno, né? Ele deve manter a doença sob controle. Essas doenças que não são curáveis, mas são tratáveis, elas são chamadas de doenças crônicas. E a gente tem um monte de exemplos. A gente tem diabetes, nós temos a hipertensão, nós temos o HIV, nós temos a obesidade. Qual é o grande desafio dessas doenças crônicas? O desafio da doença crônica não só é encontrar o tratamento, mesmo porque às vezes você encontra uma cura para uma doença crônica, e o exemplo disso é a hepatite C, que era uma doença crônica e hoje em dia já tem cura, mas o grande desafio vai para além da nossa bancada de cientista. Bancada que eu digo para quem não é da área é a mesinha onde a gente faz nossos experimentos. Porque não é só a questão de... Claro, tem a questão de criar tratamentos cada vez melhores, mas o desafio vai para além disso. O desafio vai para o que aquilo a gente chama tecnicamente de aderência ao tratamento. É como o paciente responde no sentido psicológico, se ele vai continuar, se ele vai fazer o tratamento direitinho, ele vai tomar o remédio na hora certa, ele vai no posto buscar o remédio dele, se ele não vai desistir do tratamento. Isso a gente chama de aderência, é a pessoa ficar ali fazendo o tratamento direitinho. Por que a gente tem problema de aderência com o tratamento de doenças crônicas, de doenças não curáveis? Porque é chato. Porque você vai ter que ficar o resto da vida tomando seu remédio, cuidando, tomando não só o remédio, mas as precauções, as medidas não farmacológicas. Então você vai ter que ter aquilo para o resto da vida. Vamos pegar o exemplo da diabetes. Diabetes tipo 1, que é insulino dependente. A pessoa tem que tomar insulina todo dia. A pessoa tem que medir a glicemia dela com frequência. A pessoa tem que controlar a dieta, ou minimamente, ao desviar da dieta, fazer uma medição extra de glicemia e talvez calcular uma dose extra de insulina. Nem todos têm a vontade de fazer isso, nem todos têm a compreensão suficiente para fazer isso de forma correta, então muitas vezes nem é dada essa opção para as pessoas, a pessoa, no caso, ela tem que ficar restrita, por exemplo, a um certo comportamento, e isso dá também aquela sensação de que você é uma pessoa doente, que você não é uma pessoa normal. Então isso faz com que as pessoas não vão ter aquela aderência ao tratamento. Outros fatores também, para além de doença crônica, é também o que pode acontecer para não ter aderência, mas aí não é no caso da doença crônica, como eu falei, é no caso, por exemplo, de doenças psiquiátricas, onde a pessoa tem um estigma social associado àquela doença, que pode estar ligado à doença crônica também, né? Eu estou aqui rodando para um lado para o outro, porque as coisas, muitas dessas coisas, elas se cruzam. Então, todas essas doenças crônicas, por elas terem uma perspectiva de tratamento a longuíssimo prazo, se não eterno, trazem uma série de questões psicológicas, né, para a pessoa. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa, ela deseja
uma solução mágica que vai permitir que ela tome aquele remédio, fique curada, igual de um resfriado, e não tenha mais que se preocupar com a doença. É aí que entra o perigo das soluções não comprovadas, né? Além de não funcionar, essas soluções podem até prejudicar a saúde, porque elas podem fazer com que a pessoa se afaste do tratamento médico adequado, né? E era inclusive o foco ali do vídeo das meninas que foram processadas, porque elas estavam combatendo uma desinformação em relação a uma cura do diabetes. Então, se a pessoa fizesse aquele protocolo que estava sendo vendido ali, provavelmente ela ia parar de tomar as medicações. É muito importante que a gente conheça o que é uma doença crônica quando a gente tem ela. Eu vou dar o exemplo de duas doenças crônicas que eu tenho. Hipertensão, eu sou hipertenso, eu tenho que tomar meu remédio todo dia. Não adianta eu falar assim, hoje eu não estou com vontade de tomar. Se eu não tomar, não vou sentir nada, mas o meu coração vai trabalhar demais, vai ter um excesso do trabalho cardíaco, que vai levar a um desgaste maior do meu músculo cardíaco, que vai levar a efeitos a longo prazo que não vão ser bons. Então eu tenho que tomar meu remédio todo dia. Outro exemplo de doença crônica que eu tenho também, obesidade. A obesidade é uma doença. Obesidade, body positive. Ok, body positive, vamos aceitar a pessoa gorda, mas não vamos negar que é uma doença. É uma doença, tem CID, desde 2012 está lá cadastrada, tem mais de 10 anos que ela está lá cadastrada como doença, é uma doença crônica. Por que é doença crônica? Porque ela leva a situações deletérias, ela leva a aumento de risco e leva a situações deletérias em longo prazo. Então, o que eu tenho que fazer como obeso? Como pessoa portadora da obesidade, que agora eu não estou mais obeso porque o meu IMC está agora por conta do tratamento, a minha obesidade está relativamente controlada, então meu IMC está no sobrepeso. Mas eu tenho que fazer o quê? Senão isso aqui não é um vídeo sobre obesidade. Eu tenho que tomar meu remédio, eu tenho que controlar a minha ingesta, fazer minha dieta. Não é dieta, eu não posso. Não, eu tenho que controlar o que eu como e tenho que fazer meu exercício físico. E com isso eu consigo manter a obesidade sob controle. É a mesma coisa com qualquer outra doença crônica. Então, gente, é chato ter uma doença crônica? É. É chato a perspectiva de ter que ficar tratando dela o resto da sua vida? É. Mas existe solução mágica? A palavra já diz mágica, né? Pelo menos assim, no nosso campo científico não existe magia. Então, você não vai ter uma solução mágica, você não vai tomar uma pílula ou fazer um tratamento de um mês e vai ficar livre de uma doença crônica. A menos, obviamente, que os cientistas encontrem uma solução, seja comprovada cientificamente, e você possa, então, se livrar de uma doença crônica. Como eu falei, o caso da hepatite C, que hoje em dia é curável, antigamente era doença crônica. Mas então é isso, gente. Se vocês virem uma postagem, um compartilhamento no Facebook ou no Instagram, hoje em dia é mais no WhatsApp, né? Que vai atingir pelo menos as pessoas da sua família, ou até mesmo você, vendendo uma solução muito fácil para uma coisa que a maioria das pessoas diz que não é fácil de controlar no campo da doença, né? No campo da doença, saúde e doença. Desconfie. Procure informação correta na internet. Se você não tiver dúvida, manda um DM para mim. Eu já trabalho com isso há quase 40 anos, né? Então eu acho que eu tenho um pouco de competência, e também os meus alunos também aqui, essa postagem está sendo feita junto com o grupo, né, de divulgando a ciência e conhecendo a biomedicina, e a gente tem as ferramentas para poder ajudar vocês nisso. Eu me estendi, eu, como sempre, fui para um lado e para o outro. Eu falei aqui de dois assuntos interessantes que podem ser temas para outros vídeos, obesidade e infecção por HIV, por exemplo. Escrevam aqui no comentário o que vocês acham. Quero ver um vídeo sobre obesidade, quero que você fale mais sobre o assunto. Quero saber sobre esse negócio de HIV, portador indetectável, etc, que eu faço um vídeo. E comenta, gente, nem que seja um coraçãozinho, sabe por quê? Porque quando vocês comentam, o Instagram entende que o vídeo está sendo interessante, e com isso ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Espero poder mais uma vez ter contribuído com um pouquinho de conhecimento científico para vocês. E é isso, gente. Até o próximo Biomédico Explica.